Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter Fernandes e vamos aqui para a resolução de mais uma lista, agora a lista 10, com o tema Ótica Geométrica parte 1. Então, se você ainda não assistiu a videoaula 10, assista, que lá tem o conteúdo expresso dessa lista 10, ok? Então vamos acompanhar comigo a resolução, vamos para a questão número 1. Vamos lá. A reflexão da luz é o retorno dos raios de luz quando atinge uma superfície de separação entre dois meios. Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Pessoal, essa questão é um pouco confusa porque ela não especifica se a superfície de incidência é uma superfície regular ou irregular, certo? Então, considerando uma superfície S, quando um feixe incide na superfície, aqui eu vou chamar de raio de incidência, vamos traçar aqui a normal, e esse raio vai formar um ângulo de incidência com a normal. E esse raio vai ser refletido. Aqui eu tenho um raio de reflexão e ele formará um ângulo de reflexão. Pois bem, se a superfície S, se ela for uma superfície regular, pessoal, o ângulo de incidência vai ser igual ao de reflexão. Se a superfície S for uma superfície irregular, pessoal, o ângulo de incidência ele vai ser diferente do ângulo de reflexão, certo? Pois bem, então vamos analisar as opções aqui. Letra A, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Pois bem, a questão não faz referência se essa superfície é uma superfície regular. Então, eu não posso afirmar que os ângulos são iguais. Ok? B. O ângulo de incidência é menor que o de reflexão. Também, da mesma forma, como a questão não faz referência à superfície, se for regular, eles são iguais. Se for irregular, esse feixe ele pode ter um ângulo de reflexão menor ou maior, porque esse raio de reflexão ele pode ser refletido mais perto da normal ou mais afastado. Então, eu também não posso afirmar que o ângulo de incidência é menor que o de reflexão. Letra B. O ângulo de reflexão não depende do ângulo de incidência. Também é uma opção meio confusa, porque a questão não faz referência a qual tipo de superfície. Então, eu vou colocar aqui também F. E letra D, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de reflexão. Também, esse raio refletido, ele pode formar um ângulo maior ou menor em relação ao normal. Então, eu vou marcar todas falsas, já que tem essa opção, mas é uma questão confusa. Pelo nosso gabarito lá que foi apresentado, a sequência é F, V, V e V. Só que na minha sequência aqui, ó, eu coloquei tudo F pelo motivo que eu já expliquei. A questão não faz referência qual é a superfície que o feixe está incidindo, ok? Então fica essa interrogação aqui nessa questão. Eu estou resolvendo já que a lista foi disponibilizada, ok?
mas eu confesso que é uma questão confusa que eu não tenho assim como definir os itens que estão aqui, já que ela não especifica qual tipo de superfície, se é uma superfície regular ou irregular, ok? Mas fica aí a observação e os comentários, tá? Quando vocês assistirem, analisem e caso tenham alguma coisa a acrescentar, deixa um comentário lá na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Questão 2. Questão de número 2. Um dos efeitos ocasionados pelo fato de a luz se propagar em linha reta é a formação das sombras. Vários fenômenos, como o dia e a noite, as fases da Lua, os eclipses, são explicados a partir desse princípio. Em relação a esses fenômenos, julgue as afirmativas a seguir em V para verdadeiras ou F para falsas. Vamos lá. Letra A. Um eclipse solar, quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol. Então, no eclipse solar, eu tenho Sol, Lua e Terra, ok? Então, só para fixar aqui, ó, o eclipse solar, nós temos como sequência dos astros o Sol, nós temos aqui a Lua e nós temos aqui a Terra. Essa é a organização para acontecer o eclipse solar. Então, inicialmente está correto. Só é possível quando a Lua se encontra na fase nova. Justamente, o eclipse do Sol acontece na fase de Lua nova. Então, a letra A é verdadeira. Ok? B. Um eclipse lunar. Vamos lá. O eclipse lunar, nós temos o Sol. Aí agora nós temos a Terra. Pessoal, os desenhos não estão nas escalas devidas, tá bom? E aqui eu tenho a Lua. Então, essa é a sequência, tá ok? Quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua, perfeito. Só é possível quando a Lua se encontra na fase cheia, também, tá correto. Então, a fase cheia é a fase que ocorre o eclipse lunar. Então, a letra B, verdadeira. Letra C. A Lua leva cerca de 28 dias para completar uma volta em torno da Terra. Dessa forma, a cada 14 dias, a formação de um eclipse solar ou lunar. Só vai ter eclipse quando os 3 astros estiverem totalmente alinhados. E esse alinhamento não é devido a essa explicação da letra C. Então, a letra C está falsa. E letra D. Durante o eclipse solar, haverá na Terra a projeção de sombra e penumbra, visto que a Lua é um corpo opaco muito menor do que a Terra. Então, se todo eclipse você vai ter a formação de sombra e de penumbra. Na região de sombra, nós temos o eclipse total. E na região de penumbra, nós teremos o eclipse parcial. Ok? Então, questão 2 resolvida. Vamos para a próxima. Questão 3. Eu já deixei aqui um esqueminha já pronto para facilitar na resolução do problema. Vamos lá, acompanhe comigo. Questão 3. A imagem formada em uma câmara escura tem 5 centímetros de altura quando o objeto está situado a 10 metros da parede com orifício. Então, aqui, ó, situação 1. Então, aqui eu tenho uma imagem de 5 centímetros quando o objeto encontra-se a uma distância de 10 metros da parede com orifício. Então, aqui seria o objeto, ok? Esse P' é o comprimento da câmara escura, ok? Vamos lá. Para que o tamanho da imagem se reduza para 2, então agora a nossa imagem I' é 2 centímetros.
o objeto deverá ser afastado da posição inicial uma distância em. Então, ele quer saber, eu chamei aqui de P1. Ele quer saber esse P1, certo? Na verdade, ele quer saber o quanto ele tem que ser afastado. Então, eu vou achar esse P1 e depois subtrair de 10, beleza? Então, pessoal, a relação de câmara escura é essa aqui, ó. O está para I, assim como P está para P'. Esse O é o tamanho do objeto e o I é o tamanho da imagem. P é a distância do objeto ao orifício e P' é a distância do orifício até o anteparo que se forma a imagem. Então, vamos fazer aqui, ó. Para a situação 1, nós teremos aqui, teremos que o O está para 5, assim como 10 está para P', certo? Observe aqui um detalhe. Nas duas situações, o tamanho do objeto não muda e o P' também. Então, já posso escrever a situação assim, ó. O vezes P' é igual a 5 centímetros vezes 10 metros. Não vou multiplicar isso aqui porque eu tenho unidades diferentes, tá bom? Situação 2. Na situação 2 eu vou ter, ó, O está para 2, assim como P1 está para P'. Da mesma forma, O vezes P' é igual a 2 centímetros vezes P1. Observem que nas duas relações, ó, o O e o P é um fator comum. Então, eu vou igualar. Ó, isso aqui com isso aqui, certo? Então, igualando, nós teremos aqui, ó, teremos 5 centímetros vezes 10 metros é igual a 2 centímetros vezes P1. Aí eu posso eliminar aqui, ó, centímetro com centímetro. Aí 5 vezes 10, 50, sobre 2 é 25. Então, a nova distância vai ser 25 metros, ok? Só que ele não quer saber a nova distância, ele quer saber o quanto eu tenho que afastar. Ó. Então, ele diz aqui, ó, deverá ser afastado da posição inicial. Bem, se antes era 10 e agora tem que ser 25, eu tenho que afastar 15. Então, essa é a alternativa da questão, que seria a letra E, ok? Então, questão 3 resolvida. Vamos lá. Questão 4. Um observador, O, aqui, ó, situa-se próximo ao espelho plano E, conforme mostra a figura. Na posição em que o observador se encontra, que é essa aqui, ó, estou marcando, deixa eu destacar aqui, ó, essa é a posição que o observador se encontra. É possível enxergar refletidos no espelho somente os objetos situados nos pontos. Pessoal, para você saber quais objetos por reflexão eu vou observar, tem uma técnica que eu vou ensinar para vocês aqui. Vejam só, eu vou usar aqui a régua para mostrar o seguinte. Se chegar um raio dessa extremidade no observador, vamos ajustar aqui a nossa régua. Se chegar aqui um raio dessa extremidade, eu acho que eu consegui só mais um pouquinho aqui. Ó. Se chegar, só ajustar aqui, eu acho que agora... Pronto, acho que agora foi. Então, olha só, se chegar um raio dessa extremidade no observador, ele vai conseguir enxergar, se chegar um raio daqui,
certo? Ele vai conseguir enxergar algum objeto por reflexão, certo? Pois bem, observe aqui, ó, que esse raio formou 53 graus com a nossa normal, que a nossa normal está aqui, ó, certo? Bem, então se o ângulo dessa extremidade aqui para o objeto é 53, é porque o ângulo de incidência é 53 também. Então, vou fazer aqui, ó, ajustar a régua e vou desenhar um raio formando 53 graus. Opa, pronto aqui. Então, vamos lá. Se chegar um raio dessa extremidade, é porque se a reflexão do raio dessa extremidade formou 53, é porque está chegando um raio aqui com o mesmo ângulo, certo? Pronto. Então, esse aqui é o nosso raio incidente. Raio incidente e aqui é o raio refletido. Vou fazer a mesma coisa com a outra extremidade, certo? Vamos aqui ajustar agora. Aqui eu vou desenhar para a outra extremidade. Deixa eu ajustar aqui a nossa régua. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Mais um pouco. Acho que é 19 aqui. Deixa eu ver aqui só para... Acho que é 15. Vamos tentar aqui 15 graus, só para ficar bem ajustado aqui. Acho que o 14 aqui já resolve aqui, pronto. Então, olha só. Se chegar um raio dessa extremidade no objeto, então aqui vai ser o raio refletido dessa extremidade. Foi 14, não foi? Então, vamos fazer aqui agora. Vamos traçar aqui a normal, ó. A normal nessa extremidade. Certo? E vamos desenhar o raio incidente. 14 graus também, ó. Pronto aqui. Pronto. Então, pessoal, agora que vem um detalhe. Opa! Agora que vem um detalhe. Então, aqui vai ser o raio incidente. Pois bem, qual o detalhe agora? Acompanhe comigo. Observem que pode ser aqui. Veja que essa região aqui, ó, que eu estou destacando, é o campo visual do objeto. Essa região toda aqui, ó. Então, para você determinar o campo visual, certo? O que você vai fazer? Você traça raios das extremidades até o objeto e verifica o que está dentro dessa região. O que estiver dentro dessa região aqui, entre os raios incidentes, é o que ele vai conseguir ver por reflexão. Então, observe que nesses pontos, nessa região que eu destaquei aqui, eu vou até agora... Não vou apagar não, porque senão vai apagar tudo aqui. Ó. Pronto, está aqui. Ó. Então, essa região que eu destaquei aqui, veja que dentro dela tem 2 pontos. Pronto, só para ajustar aqui. Que seria o ponto S e o ponto E. Então, esses pontos ele vai conseguir ver por reflexão. Ok? O ponto T está dentro do espelho. E, na verdade, ele quer saber quais pontos ele vai ver por reflexão. Ok? Então, o ponto T já está dentro do espelho e não vai conseguir enxergar. Então, aqui seria a alternativa letra B. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir. Questão agora de número 5. Vamos lá. Questão 5.
Sentado em uma cadeira de uma barbearia, um rapaz olha a sua própria imagem no espelho plano a 80 centímetros. Então, o rapaz vê a imagem a 80. Então, ele vai ver a imagem aqui, ó. Ele vai ver a imagem a 80 centímetros, ou 0,8 metros. Assim como olha a imagem do barbeiro que se encontra em pé atrás dele a 1,30 do espelho. Então, ele vai ver também, ó, a imagem do barbeiro a 1,30, né? Porque aqui seria 0,8 mais 0,5. Então, a imagem que ele vai ver do barbeiro é a 1,30 m, ok? Pois bem, em relação às imagens formadas do rapaz e do barbeiro, assinale o que for correto. Vamos lá. Item 1. As imagens são reais, pois o espelho é plano. Pessoal, todo espelho plano, a imagem não é real. É uma imagem virtual. Então, o item 1 está falso. Ok? 2. As imagens se encontram sobrepostas na superfície do espelho, ou seja, a 80 centímetros dos olhos do rapaz. Pessoal, as imagens não são sobrepostas. O rapaz ele vê a imagem dele a 80 e a do barbeiro a 1,30. Então, não são imagens sobrepostas. 4. As imagens se encontram sobrepostas. Também, ó, novamente, não são sobrepostas. Está falso. 8. A imagem do rapaz e a imagem do barbeiro encontram-se, respectivamente, a 1,60. Isso, ó. Então, se o rapaz está a 80, a imagem dele vai estar a 80 do espelho, logo a 1,60 dele. E a imagem do barbeiro vai estar a 1,30 do rapaz, então vai estar em relação ao rapaz a 2,10, porque eu vou ter que descontar aqui os 80. Então, o item 8, ele é um item verdadeiro. Ok? (16) Como o rapaz e o barbeiro se encontram de frente para o espelho, então, pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, um pode ver a imagem do outro. Perfeito. Perfeito. Então, tá certo. Então, a soma dos itens corretos aqui vai ser 0,8 mais 16. Então, aqui eu tenho 24. Ok? Vamos lá. Vamos para a nossa última questão. Questão de número 6. Acompanhe comigo. Um homem está parado a 2 metros diante de um espelho plano vertical. Afastando 3 metros o espelho do ponto onde se encontrava, a distância que passa a separar a primeira imagem da segunda mede. Pessoal, vamos fazer aqui um esqueminha simples. Ó. Então, eu tenho aqui... Então, aqui eu tenho antes o rapaz, aqui eu tenho o espelho e a imagem dele, certo? Vamos fazer assim. Tive uma ideia aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou alterar aqui o formato da tela de fundo. Vou colocar um quadriculado para a gente fazer aqui um esquema. Ver se fica aqui. Ah, não pegou a lista não. Não tem problema. Vamos lá então. Então aqui eu tenho ó, o rapaz, o espelho e a imagem dele. Vamos tentar fazer aqui de maneira simétrica. Então aqui, objeto, imagem. Inicialmente a distância dele para o espelho é 2 e a imagem vai estar a mesma distância, já que é um espelho plano. Correto? Bem, o que acontece aqui? Ó, o espelho vai ser afastado. Então, o objeto permanece na posição que ele se encontra. E o espelho vai ser afastado 3 metros. Então, ele vai vir para cá, o espelho.
certo? Bem, se o espelho vai ser afastado 3 metros, a nova distância do objeto para o espelho vai ser de 5. Confere, ó, porque o espelho foi afastado 3 metros. Então, a imagem final vai estar também... Pessoal, não sei se está em escala aqui, mas eu estou tentando fazer em escala, ok? Então, aqui, ó, a imagem vai estar a 5 do espelho. Só que ele quer saber a distância entre a imagem anterior e a nova imagem. Ele quer saber isso aqui, esse x, ó, tá? Como é que a gente vai encontrar isso aqui, ó? Observe que eu vou traçar aqui o objeto, ó, no objeto como sendo o referencial à nossa origem. Então, a imagem inicial vai estar a 4 metros desse referencial. E a nova imagem vai estar, pessoal, a 10 do nosso referencial, certo? Então, quem é o x? O x vai ser 10 menos 4, que vai dar 6 metros, ok? Então, letra C é a resposta correta, ok? Então, chegamos ao final de mais uma resolução. Espero que vocês tenham compreendido as questões. E qualquer dúvida, reveja a videoaula, reveja a videoaula 10 para ver o conteúdo. E se você gostou, deixe lá o seu comentário, deixe o seu joinha e nos vemos aí na nossa próxima resolução. Um abraço e até logo.